Querido Deus, eterno Pai, louvado e enaltecido seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor perdoou os nossos pecados, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela direção do Teu Santo Espírito em nossas vidas, Senhor. Que esse mesmo Espírito agora, ó Deus, venha agir em nossos corações ao recapitularmos a Tua lição, Senhor. Que esse poderoso ministério de coisas impossíveis, ó Deus, nós possamos estar diante de Ti, fazendo o trabalho que o Teu Santo Espírito nos ordena fazer, Senhor. Cuida de nós, salva-nos, ó Deus, para o Teu reino e ajuda-nos, humildemente, a nos entregarmos a Ti, conferindo os nossos pecados, os nossos erros, mas acima de tudo, que a Tua graça maravilhosa nos cubra, Senhor. É o que nós te imploramos por Jesus. Amém. Amém. Bem, amigos, chegamos na nossa lição de número 6. Possibilidades ilimitadas. E nós vamos ver que mais uma vez nessa lição, a questão do Espírito Santo, ela é relevante. Gostaria de pedir aos nossos amigos que estão aí em casa, que quiserem participar, por favor, abra o seu microfone e pode fazer seu comentário também. Nós temos aí o Jailton, a Geniane, a Vânia, a Cíntia, a Elienay. Se você quiser fazer algum comentário, pode ligar o seu microfone e faça, tudo bem? Nós temos aqui hoje para nos ajudar o nosso amigo Marcelo, que está aqui também para nos ajudar na lição, e do nosso lado aqui também o Leonardo, que hoje nós não temos o Gerardo aqui, né? E nem o pastor Montalvão, que eles estão com mesa lá na divisão. Então vamos lá, começando. Eu vou ler o verso áureo aqui, lá em 1 Coríntios 12, 11. Primeiro título, né? Possibilidades ilimitadas. Aí Paulo diz o seguinte: mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas essas coisas, distribuindo-as conforme lhe apraz, e a cada um como? Individualmente. Queridos, na introdução dessa lição aqui, a gente pode perceber que o Espírito Santo é que nos habilita. É o Espírito Santo que nos instrui ao que nós devemos fazer. Agora, quando eu peguei esse título aqui, possibilidades ilimitadas, e eu me perguntei ontem, o que seria uma coisa ilimitada? É uma coisa que realmente não tem limite. Para o ser humano tem limite? Sim ou não? O que vocês acham? O ser humano é ilimitado em suas ações? Olha, às vezes, muitas das vezes, nós achamos que somos ilimitados. Nós podemos ir aonde quisermos e fazermos o que quisermos. Mas essa prerrogativa, queridos, é apenas de Deus e sob a direção do Espírito Santo. E ele fala aqui uma coisa muito interessante, ó. Deus não chama os habilitados, que se sentem autossuficientes, mas Ele os habilita. Nós, da Igreja Adventista, nós temos aquela frase, né? Eu acho que outras denominações também usam. Deus não chama os capacitados, mas Ele o quê? Ele capacita os que Ele chama. E a lição vem mostrando isso. A diferença entre dons e talentos, o que eu preciso para receber o Espírito, qual é o meu talento. A lição dessa semana ela é bem didática, ela é bem instrutiva. Semana passada nós entendemos o papel primordial do Espírito, e agora nessa lição, Léo, o Espírito precisa da gente. Ele quer nos conceder dom, olha só, Ele quer nos conceder dom. Agora a gente precisa saber como, quais são as prerrogativas para que a gente possa receber esses dons, né? Vocês tiveram algum comentário na introdução da lição? Fica à vontade. É interessante a gente parar e pensar, né, que todos nós somos chamados, né? Não é só quem tem o dom de falar, quem tem o dom de pregar, quem tem um dom específico. Todos nós somos chamados a testemunhar. Todos nós somos capazes de testemunhar. E aí é aquilo que o Santo falou daquela frase, né? Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita, né, quem Ele chama. E se Ele chama cada um de nós, chama todos nós, Ele nos capacita. Mas tem uma coisa que é primordial que nós façamos para que isso aconteça, é nos entregar totalmente nas mãos dEle, né?
para que Ele possa, como é que se fala, aprimorar os nossos dons, desenvolver os nossos dons. Ele entrega esses dons gratuitamente a cada um de nós, mas cabe a mim querer ou não aceitá-lo e, mais do que isso, utilizá-lo. Eu achei interessante nessa parte de sábado, né, já no início, ele fala assim: testemunhar não é um dom espiritual especial que apenas algumas poucas pessoas possuem, é o chamado divino de cada cristão. Então, nessa introdução, a gente já percebe claramente de que existem alguns dons que o Espírito Santo dá para algumas pessoas, mas o testemunhar ele dá a todos, né? Então, isso quer dizer que todos nós temos pelo menos um dom, né, que é o testemunhar. E aí, no decorrer da lição, a gente vai perceber a importância de testemunhar, né? Você pregar com a vida, com as nossas atitudes, né? Então, para mim, foi algo que me chamou bastante atenção, e aí também nos faz pensar, né? Algumas pessoas, às vezes, na igreja falam: não, eu não tenho dom, não tenho, né? E a lição vai trazer isso, e o primeiro deles é testemunhar. É interessante que Deus nos chama, né, para essa batalha espiritual, porque tudo está aí na moldura do grande conflito, né? E Deus não simplesmente fala assim: ó, vem cá, você vai para a batalha e se vira, né? Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá as armas, e mais do que isso, Ele vai à nossa frente, né, vencendo por nós. O Mark Philip fala aqui no dia seguinte que os discípulos, cada um deles tinha habilidades diferentes. Na verdade, ele fala aqui que não pode haver uma igreja onde há uma hegemonia de dons. Já pensou se aqui só tivesse pessoas, um exemplo, somente oradores, pregadores? Queridos, eu conheci uma pessoa na igreja que ela tinha habilidade, sabe de quê? De sorrir. Irmã Constância é o nome dela. Quando você chegava na igreja, ela dava um sorriso, que aquele sorriso, parece que a gente esquecia das nossas dificuldades. Cada um de nós temos dons diferentes, e ele vem dizendo aqui, né? São os dons diferentes, mas nós somos unidos em quê? No serviço. Um canta, outro prega, o outro tem um dom de ajudar, o outro tem um dom de orar, mas todos esses dons, Marcelo, eles têm que estar ligados em um só objetivo, que é qual? Levar a mensagem de Cristo Jesus. É isso, Sandro. Eu já queria até iniciar assim. Às vezes as pessoas têm muita dúvida, né? E até está ali o pastor Isaías está conosco hoje. Seja bem-vindo, pastor, a esposa também. As pessoas às vezes têm dúvida em relação a dons e talentos, né? Eu acho que talvez seria interessante a gente tentar já de início definir o que é um e o que é o outro, né? Léo, se quiser ajudar, pastor Isaías também, fica à vontade. Na verdade, eu só quero comentar um pouquinho antes aqui sobre o que o Sandro estava falando, em relação a essa diferença, né? A lição fala, né, da diferença dos discípulos, cada um tinha uma característica, né? E isso não os tornava fracos, pelo contrário, né? Os nossos dons, os nossos talentos diferentes, eles têm que se somar, né, para se tornarem realmente fortes. E eu gosto de pensar nisso como os times, né? Nos times a gente vê que cada um tem o seu papel, né? Vou falar aqui sobre futebol, que é o mais comum. Então, às vezes a gente até vê um determinado jogador que ele é decisivo, né? Ele decide a partida. Mas será que se ele tivesse ali sozinho em campo, ele conseguiria? Com certeza não, né? Se o time fosse composto só de atacantes, né, ele ia tomar muitos gols, não ia adiantar. Se ele fosse composto só de zagueiros, ele ia se defender muito bem, mas não ia conseguir avançar com o objetivo. Então, essas diferenças somadas, quando elas se unem em torno de um só objetivo, aí sim elas se tornam fortes. E assim é na igreja com os nossos dons, com os nossos talentos, né? Quando nós temos a consciência de que somos diferentes e que precisamos uns dos outros, né? E acima de tudo precisamos de Deus e precisamos colocar esses dons e esses talentos a serviço de Deus, aí nós nos tornamos fortes. O Marcelo tocou nesse ponto aí da diferença de dons e talentos, né? Eu vou dar a diferença bem clara, irmãos. O Cristiano Ronaldo, ele tem talento para jogar futebol. Já eu não tenho o quê? Esse talento. Se você pedir para eu bater um pênalti sem um goleiro no gol, é possível que eu jogue a bola para onde? Eu não tenho esse talento.
E muitas das vezes, quase a totalidade das vezes, o talento é para nós mesmos, né, Marcelo? Exatamente. É para minha, quase que eu falo autoglória, não, mas é para minha preservação. Às vezes, eu posso dizer para minha enaltecimento do meu eu, esse talento. Não é verdade? Já diferente de quê? Dos dons. Os dons são concedidos por quem? Pelo Espírito Santo. Olha só, já não vem de mim, já vem do Espírito Santo. Gente, eu fiquei muito feliz quando o Mark Filho falou assim, ó, porque são dons espirituais? Porque eles provêm de quem? Do Espírito Santo. Entendeu? E esses talentos, esses dons, diferentes dos talentos, os dons, ele tem um significado, que é qual? É glorificar o nome de quem? De Deus. Cristo. Exaltar o nome de Cristo. O propósito é que Cristo aumente e eu o quê? Eu diminua. E é interessante também a gente perceber de que o talento é algo que está em nós, né? A gente pode desenvolver um talento. Agora, um dom é algo dado por Deus, né? E é interessante que a gente não tem como pedir um dom, né? De repente eu queria o dom de cantar, né? É algo que eu gosto de ver as pessoas cantando, mas na verdade o Espírito Santo vai me dar aquilo que realmente é necessário, né? E quando a gente vê na questão dos discípulos, né? A gente vê que cada um ali tinha algo importante que somava naquele contexto todo ali, né? Da liderança de Cristo, né? E algo que me chama a atenção também, até eu estava ouvindo um comentário de que a importância da liderança da igreja no auxílio das pessoas, né? Eu já vi muitas pessoas falando, eu tenho o dom, eu falei aqui da música, né? Eu tenho o dom de cantar. Mas a igreja percebe, os líderes percebem que aquela pessoa não tem o dom de cantar. De repente ela tem o dom na recepção, tem o dom de entregar um folheto, então cabe a liderança às vezes, claro, com jeitinho, né? Irmão, eu acho que era melhor você usar esse dom, de repente, nos aventureiros, no desbravador, né? Então eu vejo aqui a importância da liderança, né? E, na verdade, a igreja também tem que dar o carimbo ali também para ver se a pessoa realmente tem aquele dom, né? E isso que o Marcelo falou é muito importante, né? Você, para descobrir esse dom em você, do Espírito Santo, só tem uma forma, e a lição deixou bem clara, é você se entregar a quem? Ao Espírito Santo, e buscar esse Espírito Santo. Aí você nunca diga assim, ó, Sandro, como a gente já ouviu aí de muitas pessoas, eu não sei qual é o meu dom, mas eu falo para você, você tem um dom. Aprimore, busque-o, peça a direção do Espírito Santo. Tem um texto de Ellen White, eu não lembro o livro, não me lembro agora se é o Desejado, onde ela fala que há bênçãos recebidas e há bênçãos o quê? Removidas. Vou dar um exemplo aqui que o Marcelo falou. A pessoa tem um dom de cantar, é o dom, a gente vê, é o dom dela. Deus parece que glorificou ela ali com aquele, e ela não usufrui desse bem, desse dom dela. E não canta, não canta, não canta, e nunca vai cantar para o Senhor. Percebe a importância da gente estar direcionados, guiados pelo Espírito Santo? Dois propósitos. Primeiro, para que você possa testemunhar através do seu dom. E segundo, cumprir a promessa, que é levar o quê? Avante a mensagem de Cristo. Então essa diferença, eu acredito que muitos de nós ainda têm, de dom para talento. Perceba, o que é de talento é meu, o que é de dom vem do Espírito. Mas eu posso usar o meu talento para a igreja, sim ou não? Posso. Quem aqui é um ótimo pintor aqui? Quem aqui é um ótimo pintor? Nem eu. Quem aqui poderia usar outra profissão aqui? É um eletricista, temos o divino. O divino é uma pessoa que, além de pastor, ele sabe, ele tem esse dom de mexer com eletricidade, de instalar coisas. E eu não tenho esse dom, entendeu? Esse talento, me desculpem. Então, tudo que nós temos em nossas vidas, eu costumo dizer isso, até nos meus sermões, tudo que há de bom em mim não provém de mim. Tudo que há de bom em mim provém de quem? Do Senhor. E aí, Sandro, ainda na lição de domingo, né, eu achei interessante que faz aquela menção do corpo humano, né, uma comparação do corpo humano, né, de que tudo no corpo humano é essencial, né, a gente às vezes costuma dizer, não, o coração é mais importante, de repente a língua, o nariz, né, mas aqui fala, né, e aí comparando com a igreja,
Aqui até fala que o membro aparentemente mais insignificante da igreja é uma parte essencial do corpo de Cristo. Então não é só quem prega, não é só quem canta, né? E às vezes até a gente comenta, né, que, por exemplo, a pessoa do som, olha a importância dela, só que ela só aparece quando dá algum problema no som. Que aí, geralmente você olha para a pessoa do som e fala, olha, ele fez alguma coisa de errado. Agora, quando tudo está funcionando perfeitamente, ninguém lembra da pessoa do som, né? Então a gente vê que cada pessoa da igreja, cada membro, a pessoa que está na recepção, a pessoa que está distribuindo o folheto, ela é importante, né? Pastor Isaías. Pastor Isaías, você quer falar? Voltando aqui um passo atrás, né? Na questão do dom. A Bíblia tem uma lista, ela tem 3 listas de dons do Espírito Santo, né? Coríntios, tem Romanos, Pedro 4 e Romanos 12. e Efésios. A de Pedro repete as outras 3, né? A lição de sexta-feira, ela trouxe a questão do talento, aquela parábola do talento. Um recebeu 5, outro 3 e do outro 2. Um talento equivalia a 21 quilos de prata, talento comum, 18 anos de trabalho. Então, um talento valia muita coisa, né? E todo mundo recebeu o talento e aquele cara enterrou um. Aquele um que ele enterrou era muita coisa. Aquele um enterrado era muita coisa. Quando você tem um talento, como você diz, tudo que há de bom em mim vem de Deus. Os dons, mas também os talentos. Agora, quando você consagra um talento para a causa do Evangelho, esse talento se transforma num dom. Um dom do Espírito Santo. Né, que é usado, conforme o Marcelo agora entrou na questão da teologia do corpo, né? Que é usado para o bem-estar da igreja inteira. Cada parte do corpo é importante, né? Inclusive aquela menos que não aparece, ela tem importância, né? Então acho que é bom a gente, quando, por exemplo, aqui tem uma irmã que cozinha, ela cozinha muito, aqui em Brasília, e ela falou que ela cozinha, é o trabalho missionário dela cozinhar. Ela faz comida vegetariana deliciosa, é o ministério dela, é um dom. Poderia ser mais que um dom, é mais que um talento, é um dom, né? Acho que outra coisa que o Marcelo falou que é bem interessante, todo mundo tem um dom, né? Na verdade, todo mundo sai do tanque com 3 dons: o de amar. Quem não ama não é filho de Deus, não conhece a Deus. O de amar, o de testemunhar de alguma maneira, testemunhar do amor de Deus, e o dom de perdoar. Se você não perdoa, está com problema, né? É um dom do Espírito Santo. Não é fácil, né? Mas é um dom do Espírito Santo. No mínimo 3 dons, todo mundo tem. Interessante, né, pastor? Que o de testemunhar não tem prerrogativa nenhuma, né? Todos podem testemunhar. Sim. Aprendeu do amor, conheceu o amor. Agora, o mínimo que se espera é que você possa testemunhar. Ia comentar? Não? Na verdade, eu ia só falar em relação a... Quando eu me batizei, né, eu virei para minha esposa e falei assim: amor, você nunca vai me ver ali na frente pregando, né? Porque eu tenho muita dificuldade de falar, eu sou uma pessoa muito tímida, né? Mas aí, no decorrer de um ano, né, Deus foi me chamando de várias formas. E aí eu senti a necessidade, né, de pelo menos tentar. Porque eu pensei, poxa, Deus faz tanto por mim e Ele está me pedindo para fazer uma coisa que eu não estou fazendo. Eu nem tentei fazer para saber se realmente. Eu criei uma coisa em mim, eu não sei, eu não dou conta e pronto. E aí eu resolvi me entregar nas mãos de Deus, né? Entregar essa minha dificuldade para Ele e pedir que Ele me usasse. Hoje em dia eu ainda não me considero um pregador, não sou um pregador, não tenho habilidade, não tenho a facilidade de falar. Mas eu sei que essa minha disposição, né, em me entregar nas mãos de Deus já tem mudado bastante. Deus já tem a cada dia aperfeiçoando isso, né? E com certeza nós poderemos ver frutos disso quando nós colocamos, né, os nossos dons, os nossos talentos na mão de Deus, por mais que a gente não consiga enxergar, mas vai ter frutos, né? Às vezes a gente não vai conseguir ver aqui, mas lá no céu nós veremos. Mas assim, tudo depende de nós nos entregarmos nas mãos de Deus, de nós não escondermos o nosso talento, né? Deus vai desenvolvendo isso. Tem muitos estudantes que, quando terminam o ensino médio, alguns fazem o teste vocacional, não é verdade?
para ver qual a área que ele mais, se é humanas, se é exatas, qual a área que ela mais se identifica. Vocês acham que o Espírito Santo também faz isso com a gente? Um teste vocacional para a gente descobrir qual é o nosso dom. Vocês acham que o Espírito Santo pode usar qualquer pessoa, mas quando eu digo qualquer um, é até o indigente que está no chão ali, bêbado, alcoolizado? Quando nós temos a certeza da convicção do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo, os propósitos que fala aqui da terça-feira, os propósitos desses dons, eles são claros na minha vida. Eles são muito importantes. Uma coisa que me chama atenção na vida de João Batista é de tudo que ele fez, tudo que ele pregou, tudo que ele suportou. É aquela parte onde Cristo chega para ser batizado por ele. Aquela parte me chama atenção, porque João Batista, 6 meses mais velho do que Jesus, ele sabia qual era o dom dele. Ele sabia qual era esse talento que ele tinha que utilizá-lo. E Jesus chegou e ele falou assim: olha, Senhor, tem alguma coisa errada aí, porque é o Senhor que tem que... Mas aqui, qual foi a resposta de Jesus para ele? João, tem que ser assim para que se cumpra o quê? A Escritura. Aí vem a parte que me chama a atenção. Aí Jesus sai, os discípulos de João olham para João, e agora? Olha, vai atrás dele. Mas mestre, o Senhor é nosso mestre, o Senhor é nosso guru, o Senhor é nosso guia. Não. Agora importa que ele cresça e eu o quê? E eu diminua. Percebe a pessoa quando ela está com o propósito do Espírito Santo em seu coração? Ela tem isso na sua veia, ela tem isso em sua vida, e ela reconhece: olha, Senhor, todos os propósitos que o Senhor me deu, todos os dons que o Senhor me deu, é para que eu simplesmente cumpra o quê? Cumpra a missão que o Senhor me deixou. Não é verdade? Tem algum comentário, Marcelo? E aí uma parte que me chama a atenção também da lição, né, que foi até na pergunta 3, fala o que esses textos, né, foi dado alguns textos, falam sobre a promessa do Espírito Santo, né, no batismo. E aí a gente percebe, né, que nesses textos, né, uma das coisas que me chama a atenção é de que existe ali a promessa, né, de que o Espírito Santo estaria com essas pessoas, né, que recebem ali, aceitam, né, a questão de trabalhar em prol da pregação do Evangelho. E uma outra coisa, talvez o autor não colocou na lição, mas que a gente compreende, de que é claro que a gente recebe, assim como o Sandro mencionou, né, você recebe o dom, né, do Espírito Santo, e com o passar do tempo, se você não desenvolver, o que acontece? É retirado isso, né? E algo que nos chama a atenção de que existe um preparo, né? Não adianta eu achar que eu vou trabalhar para a igreja, mas se por trás eu não tiver a minha comunhão pessoal com Deus, a minha leitura da palavra de Deus logo cedo, né? Ter aquele preparo, né? Quantas pessoas que a gente falava, nossa, essa pessoa tem um dom, né, natural de falar, tal, mas com o passar do tempo você percebe que a pessoa vai ou cai em alguma coisa, ou para de desenvolver aquilo ali. Se a gente olhar na essência, até na nossa vida mesmo, a gente vai perceber que a gente parou de segurar na mão de Deus, né? A gente parou de ter aquela comunhão pessoal, de estudar a palavra, né? Porque aí vem a questão do desenvolvimento. E uma outra coisa que também a gente pode cair na besteira de achar de que a gente está trabalhando em prol do Espírito Santo, né? É claro que a pregação do Evangelho ela envolve todos nós, mas a pessoa principal que vai receber ali os méritos somos nós, né? Então, quando a gente se coloca nas mãos de Deus e deixamos ser usado, nós seremos beneficiados, seremos os principais beneficiados nisso, né? Então, que a gente entenda de que, primeiramente, a gente tem que pedir, né, que o Espírito Santo trabalhe em nós, e a gente também deve ter a nossa meditação, a nossa comunhão pessoal, e certamente Deus vai nos orientar e vai desenvolver, né? Porque muitas vezes a gente tem aquele dom, a gente começa a trabalhar, mas parece que não cresce, não desenvolve. Se a gente perceber, é porque a gente não está tendo aquela comunhão pessoal com Deus. É interessante que esses dons, eles não vêm já desenvolvidos na pessoa. Ela vai o quê? Se desenvolvendo. Quando eu me batizei, para mim a coisa mais importante da vida eram os 10 mandamentos. Com o passar do tempo eu percebi, não. A coisa mais importante da vida não são os 10 mandamentos. A coisa mais importante da vida é entender o santuário celestial.
e o que Jesus está fazendo nesse santuário. Aí com o tempo eu não é o decálogo, não é a intercessão de Cristo, a coisa mais importante da vida é a graça de Deus. Aí não, eu já passei disso também. Hoje para mim a coisa mais importante da vida é deixar-se ser usado por quem? Pelo Espírito Santo. É como na lição passada foi comentado aqui, da gente pegar o nosso volante, da nossa direção, da nossa vida, eu faço isso, eu vou para cá, eu vou dar marcha ré, e você pegar esse volante e entregar nas mãos de quem? Do Espírito Santo. Percebam, os discípulos só foram capacitados pelo Espírito Santo depois de quê? De intensa oração, de intensa busca a Deus. O que a gente tem que fazer? Hoje, muitos pensam, a coisa mais importante é entender os eventos finais. Tá aí, o livro de Apocalipse é o livro dos spoilers, irmãos. Saber o que vai acontecer no final do tempo. Quem é que não quer saber disso? Mas isso não é a coisa, Jailton, mais importante do mundo, não. É você deixar-se ser usado pela terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo. Aquele que a gente pede tanto a Deus, agradece tanto a Jesus, e a Ele, silêncio, nos esquecemos. E Ele está aqui entre nós, Paulo até fala, com gemidos como? Se ele pudesse gritar, Sandro, não faça isso, ele faria. É esse Deus negligenciado, até usei uma parte que o Jailton falou no sábado passado, é essa negligência do Espírito Santo que às vezes impede eu e você de descobrir quais são os nossos dons, quais são os nossos talentos. Não é verdade? Léo, tem algum comentário? Aqui ele fala, né, que a promessa do Espírito Santo é dada a cada um de nós. Todos nós temos essa promessa, mas nós só vamos receber se nós buscarmos, se nós desejarmos isso de todo o nosso coração. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Ele não é igual a mim, que às vezes prometo e não faço, não cumpro. Quando Deus promete, Ele cumpre. Só que assim, Deus, Ele respeita a individualidade de cada um, Ele respeita a vontade de cada um. Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, eu não vou imaginar que eu me batize e pronto, não preciso fazer mais nada, né? Eu tenho sim a promessa do Espírito Santo. Eu tenho a promessa de que Ele vai me capacitar, de que Ele vai me usar. Mas o primeiro passo disso aí é eu me colocar à disposição dEle, é eu buscá-lo diariamente através das minhas orações, através da minha consagração, através do meu relacionamento com Ele. Só a partir disso é que realmente, né, eu vou ser habilitado a fazer aqui o título da lição, né, coisas que para mim parecem impossíveis. Mas quando eu me coloco nas mãos de Deus, já não sou eu mais que faço. Eu sou só um instrumento nas mãos dele. O que é impossível para mim, para Deus é possível. Então nós devemos a cada dia buscar isso. Quando a entrega ela é total, às vezes ela não é fácil, ela é difícil, não é fácil. Você se entregar a Deus, entregar ao Espírito Santo para Ele conduzir a sua vida. Isso é notório no nosso levantar. Isso é notório no nosso deitar, isso é notório no que a gente ouve, no que a gente fala, no que a gente vê. Quanto mais imerso na presença de Deus, mais eu vou ter potencializado esse dom dentro de mim. E quanto menos eu buscar exercer esse dom, testemunhar esse dom, perdoar as pessoas, ou como o pastor falou, amar, testemunhar e perdoar. Quando menos eu potencializar isso, menos o Espírito Santo pode se aparecer para mim. Uma prova disso é quando você faz uma coisa errada e você se arrepende. Eu achava no meu íntimo que era eu que me arrependia, mas não é eu que me arrependo. Quem faz eu me arrepender? É o Espírito Santo. A Cíntia me falou alguma coisa, eu vou lá e minto para ela. Não, Cíntia, foi assim, menti. Aí pronto, me safei daquela. Aí eu vou para o quarto do Espírito Santo. Bonito, né? A Bíblia fala quem é o pai da mentira. Então você está se tornando o quê? Filho dele. Aí eu, puxa vida, passa a mão na cara. Eu não quero, Deus sabe. Eu não quero fazer aquilo, mas eu vou lá e Cíntia, realmente não aconteceu assim. Primeiro eu passei
em tal lugar, fiz isso. Consegue perceber nesse exemplo simplório? Como é que a gente pode deixar-se ser guiado pelo Espírito? Ele quer nos moldar. Na parábola dos talentos, que nós vamos entrar agora, se vocês não tiverem comentários, a um foi dado 5, a outro foi dado quantos? 2 e outro 1. Depois a gente vai comentar mais essa parábola. Jailton. Ele vai levar Acho que uma coisa importante na questão dos dons é que Deus distribuiu dons, quantidades diferentes na parábola que nós vamos ver, por exemplo, mas todos recebem dons, isso é ponto pacífico, mas eles não nos foram dados para nós nos acharmos melhor do que os outros. Acho que esse é um ponto que às vezes, como igreja, eu, Jailton, posso achar-me melhor do que o outro que não consegue desenvolver algumas coisas que eu consigo desenvolver. Todos os dons são dados para o crescimento da igreja, para a união do corpo de Cristo, e não para que eu ache que eu sou melhor do que o outro, né? Eu gosto muito de pensar em Daniel, quando em meio aos seus amigos ali, ele sempre era o que aparecia mais, no sentido de que era visto, né? Mas em nenhum momento ele se colocou como o melhor. Na hora em que ele vai diante do rei para revelar o sonho, e ele tinha o dom, Deus tinha dado a ele disse para o rei que ninguém podia resolver aquilo, só Deus. Então, toda a honra daquilo que eu desenvolvo para Deus precisa ser dada a Deus, nunca a mim. Nunca me achar melhor do que o outro, porque os dons são dados para um desenvolvimento espiritual e crescimento da igreja. E é importante que a gente pense nisso, porque às vezes a gente tem a tendência de, por conseguir desenvolver algumas coisas, se achar melhor do que o outro que não tem os mesmos dons ou os talentos e habilidades. Ô Jair, você me fez lembrar agora aquele desembargador, não sei se foi no Rio ou se foi em Santos, aquele desembargador que tratou mal o fiscal lá, né, o fiscal lá da prefeitura. O senhor vai ser multado. Ele pegou a multa, vocês não são nada, pegou a multa e jogou ali. A imprensa caiu em cima. O que ele fez? Ele foi lá, desculpa, colocou a máscara, pediu perdão, não sei o quê. E essa semana foi descoberto outro vídeo onde ele estava fazendo o quê? A mesma coisa. Percebe a pessoa sem o Espírito Santo, que não é guiado pelo Espírito Santo, ele erra e vai continuar errando, apesar de todos os holofotes estarem em cima dela? Se nós não tivermos a humildade de reconhecermos que sem o Espírito não adianta nem abrir esses portões, a gente poderia realmente fazer um excelente trabalho para o Senhor. O princípio 7, proclamar, mudar, com defeitos, mas o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele quer o quê? Nos lapidar. Entrando nessa parábola aí, cada um recebeu os seus méritos lá. A lição deixa claro. O que eles receberam divino não eram de quem? Deles. Eles receberam para quê? Administrar. Olha, você quer pregar, você quer o dom de pregar, eu vou te conceder esse dom. O que você vai fazer com esse dom? Subir no púlpito e falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Olha, alguma coisa está errada com esse dom que eu te dei, né? Você está, como você falou agora e a gente comentou, está falando para você mesmo. Essa parábola ela é muito ilustrativa porque nos mostra que muitos de nós estamos com 25, 20, 15, 3, 4, 8 anos enterrando os talentos na mesma igreja. Só não cavamos mas os talentos estão guardados aqui dentro. E aí vê a importância do uso do talento, né? Até a lição toca nessa questão, né? Que o essencial era saber o que cada um tinha feito com o que havia recebido. E isso será cobrado de todos nós, né? A gente às vezes tem essa ideia de querer um dom que Deus não nos deu, não deu para a gente. Tempo atrás eu vi um comentário de uma outra igreja, né? Comentando sobre o dom de línguas, né? Que a igreja adventista não tem, né? Ou pelo menos não tem essa não dá ênfase, né? Então a gente percebe claramente que Deus ele dá os dons conforme ele precisa, né? Qual que é a necessidade
de hoje temos aqui dom de línguas? Não há nenhuma, né? Então, na verdade, Deus, ele dá os dons e desenvolve, né? Acho bastante interessante que essa parábola, realmente, como o Sandro já mencionou, já foi mencionado por outros, de que os talentos não eram deles, né? Era de Deus, e cabia a eles o quê? A desenvolver, né? Então, a gente tem que fazer, de repente, olhar como é que está a nossa vida, né? Será que eu estou tendo algum crescimento espiritual? Né? Então, a gente tem que fazer uma autoanálise, porque isso realmente vem de encontro com essa parábola. Se eu não tiver um crescimento, se de repente aquele dom que Deus está me dando e eu não estou fazendo nada com ele, estou enterrando, isso acontece, né? Quantas pessoas que a gente às vezes procura de repente ajudar dando um cargo, né? A pessoa simplesmente não, eu não quero, mas você tem um dom, você, né? E a pessoa não, eu não quero, tal, inventa uma desculpa, né? Então, certamente Deus irá nos cobrar, né? Essa questão. Marcelo falou aí do dom de línguas, né? Eu me lembrei de um episódio quando eu era católico ainda. Eu frequentava a igreja e eu nunca gostei da renovação carismática, né? E aí eu comecei a frequentar algumas reuniões da renovação carismática e lá tinha, né, as pessoas falando em línguas, né? E eu nunca acreditei naquilo, mas ia. E criticava aquilo na minha cabeça, né? E aí teve um dia que eu estava numa quarta-feira lá na capela, num culto da renovação carismática, e as pessoas começaram a falar em línguas, né? Coisas que não se dava para entender. E aí, de repente, foi me dando a vontade de fazer igual, de copiar aquelas pessoas. Então, foi me dando aquela vontade, só que, de repente, meu racional falou mais alto. Como assim? Eu estou querendo falar se eu nem acredito nisso? E aí tinha uma Bíblia aberta no banco da frente. Normalmente, né, não se levava Bíblia, né, na igreja, não se levava, mas tinha uma Bíblia aberta na minha frente, né? E aí eu memorizei qual que era o livro, qual que era o capítulo, e cheguei em casa, eu não tinha levado minha Bíblia, cheguei em casa e fui procurar, né? E lá era a parte onde Paulo falava, né, que ele preferia 1000 vezes o dom de profetizar do que o dom de línguas, porque o dom de profetizar, né, levava à edificação das pessoas, que ele preferia falar 5 palavras que levassem à edificação das pessoas, a falar 5.000 que não levasse a nada. Então, assim, naquele dia eu compreendi um pouco do dom de línguas, né? E depois, quando eu me tornei adventista, eu vi qual que é realmente o dom de línguas, qual que é o verdadeiro dom de línguas, né? A gente sabe, o Marcelo falou, né, que às vezes a gente é criticado por não ter aqui na igreja, mas qual que seria o sentido de eu falar em línguas aqui? Todos nós falamos português. A gente tem relatos, a gente tem testemunhos de pessoas que foram para outros países onde elas não falavam aquela língua, conversaram com as pessoas e tiveram oportunidade, né, de mostrar a Cristo aquelas pessoas. Esse sim é o verdadeiro dom de línguas. Então a gente tem que tomar cuidado também com os dons. A gente não pode usar os dons da forma que a gente imagina, que a gente deseja que seja. Deus tem um propósito para cada dom e Ele concede a cada um, né, de acordo com a sua vontade, né? E aí, de acordo também com a capacidade de cada um, né? Na parábola dos talentos a gente vê isso. Deus concede, né? O Senhor, Ele concede a cada servo segundo a capacidade de cada um. Deus não vai exigir de mim algo que está além da minha capacidade, né? Ou algo que além do que Ele venha a me capacitar. Então eu tenho que tomar muito cuidado, tenho que estar muito atento a isso também. Irmãos, é interessante a gente compreender uma coisa. O único dom que todos nós nascemos com ele é o dom da salvação em Cristo Jesus. Porque esse dom, ele não vem de nós. É um dom de Deus. A Bíblia deixa claro isso. Agora, todos nós nascemos com talentos. E dependendo do que nós iremos fazer com esses talentos poderão se ter um dom. Por quê? Porque o talento ele pode ser para a honra e glória do Senhor, aí sim ele se tornará um dom, ou ele pode ser para a vanglória desse mundo. E quando nós temos esse cuidado de pegar o meu talento, que eu nasci com ele, pedir a Deus para que Deus transforme esse talento em um dom, aí sim, ele será um dom
efetivado na minha vida para a honra e glória do Senhor. Por exemplo, eu tenho um exemplo de uma irmãzinha lá na Igreja Central de Barreiras. Com 80 anos, ela não sabia ler e não sabia escrever. Mas a oração diária dela era: Senhor, eu quero dar estudo bíblico. Eu quero dar estudo bíblico. E nesse ano que eu conheci ela, foi no ano de 2004, ela tinha levado 18 pessoas para Cristo. Ela simplesmente chegava no sermão, no culto, chegava perto de alguém para anotar as passagens que era pregada ali no culto, e ela memorizava o que o pregador falava. E isso ela transmitia para as pessoas que ela ali tinha tido contato, falado de Jesus. E aí, com isso, ela levou 18 pessoas em um ano, sem saber ler e sem saber escrever. Ou seja, ela tinha um talento da comunicação. Mas o talento da comunicação, sem saber escrever, sem saber ler, ela fez com que Deus transformasse isso em um dom para ela. E você vê que a matemática de Deus, queridos, ela não é uma matemática igual à nossa, né? Humanamente, o Marcelo recebeu 5 talentos, o Léo recebeu 2, eu recebi 1. Humanamente, se vocês vão esperar mais de quem? De quem recebeu mais, não é verdade? Eu vou esperar mais dele. De mim vocês vão esperar pouca coisa, porque eu recebi o quê? Pouco. Do Léo não vão cobrar tanto, mas olha aqui que o autor fala: o importante não era quantos talentos cada um tinha, mas o importante era o quê? Era o que cada um ia fazer com eles. Percebem? Eu com o meu talento enterrado, como eu enterrei, o que eu poderia fazer com isso? Às vezes a gente nota como o nosso coração é. Recentemente a minha esposa foi pegar umas roupas para doar e ela pegou uma camiseta nova, uma camisa nova. Eu falei: não, essa daí não. Aí tinha uma lá que estava com aquelas marcas de sovaco mesmo, de amarelado e tudo. Aí eu falei para a Cíntia, dá essa daí. Aí ela olhou para mim: nossa, você vai dar que você não quer? Aí eu olhei assim e fiquei pensando: caramba, como o nosso coração... E a camisa que era nova quase não cabia em mim, mas eu queria que coubesse, porque eu não queria o quê? Eu não queria dar aquela camisa. Então, eu dou exemplos práticos e simples para você perceber que o Espírito Santo, a atuação dele é diária, ela é constante, ela é em cada atitude que eu faço e que eu tomo. E a lição, lá na parte final de quinta, ela fala assim: ó, seus dons se desenvolverão à medida que você usar, e por isso encontrará satisfação no serviço do Senhor. Então, conforme a gente vai trabalhando, né, e Deus vai nos dando a capacidade de nos desenvolvendo, né? E aí eu lembrei, né, enquanto a gente conversava, né, de Ellen White, né? Todos nós conhecemos bem a história de Ellen White, né? Ela escreveu tantos livros, né, inspirada pelo Espírito Santo, né? Mas às vezes a gente esquece de que Ellen White, ela não foi a primeira a ser contactada, né, para fazer esse serviço. Pelo menos aí que eu me lembro, pelo menos 2 pessoas antes foram, receberam, né, na verdade, foram solicitadas esse serviço, mas as pessoas recusaram, né? E muitas vezes a gente tem recusado também o trabalho da igreja, né, através, às vezes até a própria comissão, às vezes te escolhe para algum cargo, alguma função, e você simplesmente abre mão, né? Eu até me lembro aqui, né, de uma das pessoas que haviam recusado, né, aquele trabalho. Depois ela reconheceu e falou: olha, realmente, eu fiz algo que não deveria ter feito, e se tornou uma pessoa miserável depois disso, né? Desculpa. Só reforçando o que o Marcelo colocou ali, é que às vezes, por exemplo, a gente não assume um cargo de liderança, né,
mas por alguns motivos pessoais, mas a gente pode fazer bem feito, a gente pode fazer uma recepção da escola sabatina, né? A gente pode auxiliar aquela pessoa que está na direção do cargo, né? A gente pode ser um professor de escola sabatina, né? Até um professor da classe das crianças juvenil. Então, assim, às vezes eu me entristeço um pouco com esse foco de que você tem que assumir uma liderança. Às vezes, por algumas situações, você não pode assumir essa liderança, mas você pode contribuir para a obra de Deus, não estando à frente, mas apoiando quem está à frente, entendeu? É só isso. Pastor? Pastor McPhilly trabalha esse tema já pelo menos uns 25 anos, né? Fazendo amigos para Jesus. O dom espiritual é uma habilidade sobrenatural do Espírito Santo, concedendo a cada um a medida de poder. Quando Paulo coloca, por exemplo, ali, os dons são dados, né? Cada crente é colocado ali como membros de um corpo, e ele usa a teologia do corpo. No corpo é assim, quando um órgão, por mais insignificante, a não ser o apêndice, né? Mais insignificante que for, ele dá problema, o corpo todo sofre, né? Tira o apêndice, não dá nada, mas se tirar alguma outra coisa, vai dar ruim. Por exemplo, alguém falou que o dedão é ele que faz a gente ir para frente. Mas o dedinho, aquele dedinho do lado, aquele feio que você não gosta dele, é ele que mantém esse equilíbrio aqui, não deixa a perna entortar. Agora, os dons são dados para o benefício do corpo. O que é o corpo? É a igreja. E a cabeça é Jesus. Agora, veja bem, os dons que Deus me deu é para o bem do corpo. Então, se o meu dom é ser dedinho, e eu não quero ser dedinho, a igreja vai entortar. Se meu dom é dedão, e eu não quero ser dedão, ela não vai para frente. Esse é o ponto. Jesus morreu por nós, amém? Ele deu a vida por nós. O que ele quer de volta? A nossa vida, só que a gente não quer dar. A gente não quer dar, a gente quer viver a nossa vida do nosso jeito, a gente não quer dar, a gente quer fazer o que quer. Você acha que Jesus amanheceu e falou assim, um dia bom para morrer na cruz hoje, hein? Eu vou dar uma morrer na cruz. Não foi isso, não. Era o que precisava ser feito por nós. E o que ele quer de volta? Sacrifício igual. Não tem jeito, não tem remédio doce, né? Não adianta adorar a pílula. A gente está brincando de ser crente, brincando de servir a Deus, o que a gente faz? Na verdade, na maioria das vezes, né? Se nós, com as nossas habilidades e dons, a gente metesse as caras mesmo, a igreja estava no outro mundo. Nós estávamos sendo perseguidos há muito tempo. Esse negócio de decreto que o povo sonha com o Papa aí tinha saído há muito tempo. É que a gente está quieto, não é? A gente não faz a nossa parte, o Satanás está aproveitando para expandir o reino dele, né? Essa é a verdade. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que não existe dom pequeno. Lembra que eu falei aqui? Um talento equivalia a 21 quilos de prata, 18 anos de trabalho. Um único talento. Aquele ganhou um só, ele ganhou uma fortuna. 18 anos de trabalho. Então, cada pessoa, é o que o Marcelo falou, eu acho, né? Que tem gente que sabe, você que falou, tem gente que sabe sorrir, isso é importante, tem gente que sabe abraçar, fazer pão, levar, tem gente que é chato, mas tem gente que aguenta o chato, leva o chato para casa, conversa com ele, o chato fica feliz e animado, tem lugar para todo mundo, né? Na causa de Deus. Amém. Então vamos fazer nossas considerações. Léo, tem alguma coisa para nós finalizarmos? O Marcelo. Que lição instigante, né, irmãos? Que lição boa, que nos faz refletir realmente qual é o nosso papel. As últimas palavras do pastor aí são as tônicas do meu sermão. O dedinho tem que fazer o papel do dedinho, senão entorta todo o corpo. Vamos desempenhar os nossos papéis, tendo a certeza de que Deus, Ele é que vai conduzir isso tudo e no final tudo é para a honra e glória dEle. Amém? Não tendo mais, Marcelo? A pergunta que ficou aqui, né? O que esse empregado que enterrou o talento, o que ele fez durante esse período? Nada, não é? Então fica uma pergunta para todos nós, né? Quando a gente não está usando o dom que Deus nos deu, o que a gente está fazendo?
A gente está fazendo outra coisa? Certamente não. E aí a gente tem que sair daqui pensando nisso, né? O que Deus tem pedido para eu fazer? Será que Deus não está querendo desenvolver um talento em mim? E eu estou agindo ali como aquele servo mau que está escondendo o talento? Nós possamos refletir sobre isso, né? Que nós possamos pensar que no que o autor falou diversas vezes, né? Os dons, os talentos, eles não são para a minha glória, não são para eu aparecer, né? Mas Deus conta comigo e com você para fazer a obra que Ele nos confiou, né? Eu tenho feito isso, eu tenho me escondido, eu tenho sido negligente. Amém? Queridos, vamos nos colocar em pé novamente, vamos cantar um hino para nós finalizarmos. Vamos cantar o hino que a gente cantou no início, Elton. O Santo Espírito desceu, 157. Você que está em casa aí, se puder, se coloque em pé para junto nós louvarmos o nome de Deus. Amém. Vamos orar? Santo, poderoso e eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais essa lição que nós podemos estudar e recapitular aqui na Escola Sabatina, Senhor. Obrigado pelos ensinamentos preciosos que o Senhor constantemente nos dá. Te pedimos, Senhor, porque reconhecemos a nossa indignidade, reconhecemos a nossa natureza pecaminosa. Que o Senhor venha destapar os nossos olhos, os nossos ouvidos, Pai. Que o Senhor venha iluminar a nossa mente para que nós possamos compreender o que o Senhor quer dizer a cada um de nós. E mais do que isso, Pai, que nós possamos colocar em prática. Nós te agradecemos pelos dons, pelos talentos que o Senhor nos concede. Te pedimos perdão se até aqui nós enterramos eles, se nós negligenciamos.
E te pedimos, ó Espírito Santo, dá-nos forças para colocar esses dons, esses talentos à disposição do reino de Deus, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia a todos. Bom dia a você que está aí na igreja. Bom dia também você que está online, aqui como eu em casa, participando deste culto. Foi muito bom o estudo da lição de hoje. Esse formato tem sido muito dinâmico e realmente, assim, a gente viu que as pessoas têm aprovado bastante. Obrigada aí ao Marcelo, Sandro e Leonardo pelo compartilhamento dessa lição. E agora, nesse momento, eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns anúncios que nós temos hoje, tá? Primeiramente, um alô aí, né, para a igreja de novo. Quem está online aqui é a Cuca, o Edilson e família, Heloíse, pastor Homero, que sempre tem nos acompanhado, com a Erlene, a Indiana também, o Jocélio e a Vânia. Vocês que estão online e também estão presentes aí na igreja, sejam bem-vindos. É muito bom que você esteja conosco. Bem, a ASA está com um projeto, novamente, com arrecadação de alimentos. Então, se você tem algum alimento, pode levar para a igreja durante o momento do culto. No sábado que vem, talvez a Vanessa vai se ajustar para estar um horário ou pela manhã ou pela tarde para também estar recebendo alimentos. E não só alimentos, como a gente fala, se você tem roupas para doar, utensílios de casa, brinquedos, a gente está num período de bastante frio em Brasília, então cobertores. Então lembre que tem pessoas que neste momento possa estar sentindo frio, que esteja com fome e que talvez a gente ache que é pouco para nós, mas é muito para elas. Então vamos nos programar. Para a nossa família aqui vai se programar também para que no próximo sábado a gente possa contribuir de alguma forma e que a sua família também possa fazer essa programação também. Outro anúncio muito importante é da tesouraria. Se você tem alguma oferta para fazer para a igreja e tem feito, nós estamos recebendo algumas ofertas, a gente pede que você encaminhe um recibo para que o tesoureiro possa emitir o seu recibo também e lançar para a definição para onde é essa oferta, ok? E se você ainda não fez a doação das ofertas, ainda não conseguiu, eu vou deixar no grupo da igreja o número da conta novamente, ok? Para que você possa fazer a doação da sua oferta. E também tem o portal do 7Me, que nós temos utilizado bastante também, e eu vou colocar também no grupo da igreja para que você também consiga acessar. Hoje, às 16 horas, a liderança da igreja está sendo convocada para uma comissão, ok? Então, se você é líder da igreja, você às 16 horas receberá um link, que será pelo Zoom. A Cuca encaminhará esse link para que você participe da comissão. Bem, nós gostaríamos também de agradecer a todos que, de alguma forma, nesse mês de junho, a metade do mês de junho e a metade do mês de julho, participaram do mutirão de limpeza da igreja. Nós vimos a equipe, a alegria que foi de cada equipe, cada família em poder ajudar. Vocês fizeram uma diferença, então fica o nosso muito obrigado. Essa ação foi encerrada no dia 31 de julho. Hoje a nossa igreja já está com a zeladora. Então, você que participou, cada família, inclusive crianças que nós vimos, fica o nosso muito obrigado por você ter doado o seu tempo e o seu trabalho também para a nossa igreja. Agora eu gostaria de convidar o Leonardo, que é o ancião do dia, ele está aí na igreja, e também a Cuca, que está online, para que seja feita a leitura da ata. Pode ir, Cuca. Ok.
Oi, irmãos, feliz sábado. Como é bom estarmos juntos mesmo na distância, né? Eu queria ler a ata, então vou começar com isso agora. A ata da comissão da Igreja Adventista na Candangolândia, feita no 11 de julho de 2020, às 16 horas. Membros presentes, pastor Isaías Luiz, Cuca La Palma, Cíntia Garcia, Leonardo José Vieira de Souza, Márcia Sampaio, Vanessa de Oliveira, Anne Gamaliel Santos do Ouro, Sandro Garcia, Gerardo Tomassini, Débora Daça de Oliveira de Souza, Antônio Divino Sena, Welton Borges Lago e Patrícia Montalvão. Votado, propor à igreja o nome do irmão Antônio Divino Sena para representar a igreja da Candangolândia como delegado na comissão diretiva da PLAC. Então, eu proponho que essa ata seja aceita. Então, você que é membro batizado aqui na igreja, né? Há uma proposição de que o Antônio seja, né, o delegado ali na plaque. Então, eu convido você que está em casa também, habilita seu vídeo aí, e aí a gente vai propor, né, o Divino como representante. Aqueles que são favoráveis, né, que ergam a sua mão direita. Quem é favorável? Amém. Aqueles contrários também, por favor, o mesmo sinal, erga a sua mão direita. Não? Em casa? Não? Então, está votado. Divino, é com você. A missão está em suas mãos. Obrigado a todos. Agora nós vamos dar continuidade ao nosso culto, né, através dos nossos dízimos e das ofertas. Provai e vede. História de hoje: Esperança rasgada. Esta é Ruth Mari Rosa, trabalhando como enfermeira em um dos hospitais da cidade de Córdoba, Argentina. Ruth estudou enfermagem na Universidade Adventista do Plata e durante esse período teve que se esforçar muito para conseguir pagar as mensalidades. Mesmo assim, ela agradece a Deus pela oportunidade de trabalhar na colportagem. Este trabalho lhe ajudou a se desenvolver em várias áreas de sua vida. Além de ganhar dinheiro para seus estudos, ela também se sentia uma missionária, levando a mensagem do Evangelho por meio dos livros. O tempo passou. Ela se formou e estava trabalhando em uma clínica particular. Porém, não se sentia feliz. Os pacientes que eram tratados ali não tinham necessidade de Deus, e isto a entristecia muito. Ela não podia falar de Jesus ali, e muito menos abrir a palavra de Deus para algum paciente. Ruth orava diariamente ao Senhor, pedindo outro lugar para trabalhar, para ter a oportunidade de falar do amor de Jesus a outras pessoas. Então, enviou seu currículo a vários hospitais públicos e foi chamada para algumas entrevistas, mas encontrava muita dificuldade para ser admitida devido à sua exigência de não trabalhar no sábado. Pode entrar. Diretora, a pessoa das 9h30 já está aqui. Fala para ela entrar. Bom dia, com licença. Sente-se, por favor. Obrigada. Em que eu posso lhe ajudar? Meu nome é Ruth, sou enfermeira e trouxe meu currículo para trabalhar no Hospital Misericórdia. Ah, ok. Deixa eu dar uma olhadinha. Ruth, você estudou na Universidade Adventista do Plata. Você é adventista? Sim, sou adventista. E que texto é esse que você menciona aqui no seu currículo? Eu uso esse versículo bíblico como fundamento para pedir os sábados livres. Em um currículo? Um versículo bíblico? Qual é a sua experiência? Trabalhei com idosos, trabalhei em uma clínica médica e também com pacientes de cuidados intensivos. Aqui nós trabalhamos os 7 dias da semana. A saúde não pode ter descanso.
Evidentemente, os adventistas são um problema para o sistema. E sabe o quê? Não me interessa o seu currículo. Ruth saiu desapontada daquele hospital, mas se sentia segura na mão de Deus, confiando que Ele atenderia o seu pedido. Pouco tempo depois, Ruth recebeu uma ligação do Hospital Halson, dizendo que haviam analisado o seu currículo, que deveria assumir o emprego imediatamente e que podia ficar tranquila, pois teria o sábado livre. Hoje ela se sente satisfeita, trabalhando naquilo que tanto sonhou e ainda com a possibilidade de falar às pessoas sobre a esperança que existe em Jesus. Sua história está repleta de momentos onde viu claramente a mão de Deus guiando os seus passos. Desde que Ruth decidiu se entregar verdadeiramente a Cristo e cumprir seus mandamentos, sua vida passou a ser um testemunho de fé, coragem e determinação. Que você, querido irmão, também possa ter uma experiência enriquecedora ao lado do nosso Pai Celestial. Que lindo testemunho, não é verdade? Agora, quero convidá-los para este momento especial de adoração, através dos nossos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe.